Hoje, véspera de Natal, todas as pessoas, mesmo aquelas mais difíceis, ficam mais sensíveis, sensibilizadas pela aproximação da figura de Jesus ao planeta Terra. É sempre um marco, o tempo se conta antes e depois do Cristo. É uma reflexão que nós precisamos fazer para compreender a importância da descida de um espírito crístico à matéria densa. Recentemente falamos sobre o Cristo e Jesus. Então vamos detalhar mais um pouco para que todos possam compreender o amor imenso desse espírito por essa nossa humanidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala da escala espírita, nas questões 100 até 113, dizendo que todos nós, todos os espíritos, são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Portanto, esse espírito crístico, que aqui esteve conosco há cerca de 2000 anos, também foi criado simples e ignorante e, em algum momento da sua trajetória, fez a sua escala evolutiva completa e chegou a um estado de perfeição relativa, como nos informam os Espíritos no livro exatamente dos Espíritos. E o que ele diz a respeito do Espírito puro? Começamos no início simples e ignorantes. Somos imperfeitos em várias modalidades. Depois, pouco a pouco, nos aperfeiçoamos, intelectual, emocional, mental, moralmente, e nos tornamos espíritos bons. Continuando a evoluir, a aprender, Jesus diz assim: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, desde que a gente aprenda, desde que a gente desenvolva essas potencialidades que estão latentes em nós desde a nossa criação, porque todos nós somos animados por uma centelha divina. A vida vem a partir de Deus. Esta centelha, ela nos acompanha e ela que nos leva a esse processo completo até atingirmos a perfeição. Quando chegamos a um estado de perfeição, estamos totalmente sutilizados, desmaterializados. O Livro dos Espíritos diz para nós, nas questões 112 e 113, que o espírito puro está completamente livre da influência da matéria, que ele é superior moral e intelectualmente a todos os demais. É isso que nós temos que buscar alcançar. Agora, um espírito que que tem o seu perispírito totalmente sutilizado, não é simples para ele tomar uma decisão de encarnar num planeta como o nosso, de tanta densidade, ainda tão bárbaro, tão primitivo. Então, as pessoas muitas vezes nas religiões tradicionais apresentam a Via Crucis como o grande sacrifício de Jesus, sem compreender que o espírito puro, que não mais carece de encarnações materiais, ele é livre para caminhar pelos universos e ser um co-criador, um auxiliar direto de Deus. Eu e o Pai somos um. Então, esse ato desse espírito crístico, que comandou a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era puro, evoluído, tendo recebido de Deus a missão de formatar o nosso planeta, pacientemente aguardando que as eras se sucedessem, e trabalhar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e construindo toda uma estrutura física e extrafísica, porque a evolução se deu em dois mundos. A gente, para encarnar, o espírito para encarnar precisa de um perispírito que formatará o corpo, aproveitando-se naturalmente da genética do pai e da mãe. Mas é um ato, uma coisa muito complexa. Então, esse espírito crístico que comandou a formação do nosso planeta, tomado de amor, sabendo que as situações cósmicas são, digamos,
irremediáveis, elas têm que acontecer. Uma das leis de Deus é a lei do progresso, a lei da evolução. E tudo no universo tende a evoluir. Isso vale para todos os elementos e todos os reinos, inclusive para os planetas. O nosso planeta, né, hoje, ainda é um mundo de provas e expiações, onde nós somos os aflitos, bem-aventurados aflitos, porque estamos tendo oportunidade de aprender, de reaprender, de reparar o mal, de evoluir. Mas Jesus diz nas bem-aventuranças que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Terra, mundo regenerado. Para garantir que houvesse algum quórum, né? O Apocalipse fala, me parece que de 1/4, a doutrina espírita diz talvez 2/3 serão degredados do planeta. Ou seja, a retirada de espíritos daqui será em número extraordinário, bilionário. Estima-se a população do planeta em algo perto de 30 bilhões. Se sobrar 1/3, só sobrarão 10 entre encarnados e desencarnados. Se for 1/4, serão 7,5 bilhões. Então, daqui serão retirados grandes massas de espíritos para outros planetas de provas e expiações para completarem o seu processo evolutivo, porque ainda se comprazem no mal, se encantam com egoísmos, com as coisas da matéria, não é? Os instintos ainda acerbados, a questão sexual, o desequilíbrio, e a gula, a cobiça, a inveja, né? Ciúme, posse, tudo isso não caracteriza um mundo de fraternidade. Então hoje, 24 de dezembro, é um marco. Nós sabemos que, com certeza, Jesus não veio ao mundo nessa época. Se foi na época da Páscoa judaica, deve ter ocorrido entre março e abril. Mas a humanidade convencionou dezembro. Então, que assim seja, vale a convenção, porque o conceito não se perde. Hoje é um marco da chegada de um espírito crístico ao planeta, com 2000 anos de antecedência para dar a nós fundamentos, elementos, através da sua vivência, dos seus ensinamentos, que estão tão bem refletidos nos evangelhos, a partir da fraternidade, do amor, da compreensão, da tolerância, do perdão, da simplicidade, da humildade, da fraternidade. Então ele nos trouxe com 2000 anos para que tivéssemos tempo suficiente para encarnar diversas vezes, e errar outra vez, e reparar e acertar, para que hoje estivéssemos num ponto capazes de sermos vibracionalmente, frequencialmente aprovados, não para permanecer aqui, porque todos vamos desencarnar, mas para reencarnar no planeta Terra, mundo de regeneração. Aquilo que os místicos chamam de Era de Aquário, né? Também o calendário maia mostrou o fim de um ciclo, obviamente quando um ciclo se encerra, outro se inicia. Então, todas as filosofias e religiões acabam dizendo a mesma coisa, cada uma à sua maneira. O fato é que esse Espírito Cristo, né, que ele mesmo se intitulou o Espírito da Verdade, assumiu quando encarnou aqui a personalidade, Jesus de Nazaré. E no seu Evangelho, 60 e tantas vezes ele diz: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Em verdade, verdade vos digo. Ninguém poderia se auto-intitular Espírito da Verdade que não fosse o Cristo. Então esse Espírito Cristo, segundo Emmanuel, a sua via crucis foi passar 2000 anos adensando o seu perispírito totalmente sutilizado para ter a possibilidade de encarnar junto conosco. Provavelmente, aquela questão da virgindade de Maria, não porque o sexo seja algo errado, porque neste planeta a maneira de procriar é através do sexo envolvendo o homem e a mulher. Então isso não tem nada de errado, não tem nenhum pecado
o problema por trás disso quando dois seres que profundamente se amam se juntam para formar um novo ser. Isso é divino, isso é aprovado sob todos os aspectos. Digamos, a coroação do amor entre dois seres que agora serão 3, e se vierem outros filhos, 4, 5, 6, e todos formarão uma família amorosa. Vão todos aprender a se amar. Jesus provavelmente, embora tenha adensado seu perispírito, talvez ele fosse um caso, um espírito totalmente puro. Talvez não fosse possível, em termos materiais, uma procriação natural. Até porque José era um homem bastante idoso já. Então, acredito eu, que podemos admitir que a virgindade, não porque fosse o sexo algo errado, mas, dada a complexidade do perispírito de Jesus, ele pode ter sido, produzido, a fecundação através, por exemplo, de uma inseminação artificial, que a espiritualidade maior domina todos os conhecimentos e técnicas e pode tê-lo feito em Maria, talvez de forma que a gente nem ainda suspeite. Mas eu diria que seria algo semelhante a uma inseminação artificial, por isso a virgindade dela. Obviamente, Maria também era um espírito de alta hierarquia que vibrava numa frequência a ponto de suportar a gestação de um ser crístico. Ela também era um ser especialíssimo. Provavelmente deve ter vindo de outros planetas muito mais evoluídos, numa missão amorosa por nossa humanidade, para receber o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, o nosso governador. Esse governador, Espírito Cristo, que teve muitas encarnações lá atrás, assumiu a personalidade de Jesus de Nazaré, a quem nós hoje homenageamos, louvamos e agradecemos de coração pelo seu amor por todos nós. E eu aproveito esse momento para desejar aos amigos do nosso blog do Espiritismo muita paz com Jesus, levando em conta os elos de família, a fraternidade, o amor, o respeito a tudo e a todos. Que o Natal seja de paz, que seja de alegria, que seja de fé, de confiança e de esperança. Sejam felizes. Muita paz.